Roda, roda TC City. Ônibus fica dando voltinhas dentro do terminal de Maringá com os estudantes doidos para descer. Briga, barraco e confusão. 2 motoristas saem no tapa em São Paulo. Ônibus da Jabur colide contra motociclista no Rio de Janeiro. Olha o fogo! Bandido coloca fogo em ônibus na região metropolitana de Belo Horizonte. Se deram mal. Adolescentes são presos após roubarem ônibus. Idosa cai de ônibus no Paraná e fica gravemente ferida. 12 anos de cana. Tacou fogo, é cadeia. Depois do entalamento, é o fim das 2 catracas. Olá, boa noite. Começa agora o Expresso Alerta, um jornal vibrante que mostra o mundo rodoviário como ele é. São Paulo, mais uma vez, foi palco de diversos acidentes com ônibus aqui no Brasil. Um coletivo fretado da empresa Orion acabou atingindo um poste na rodovia Armando Salles, em Itapecerica da Serra. O motorista teria perdido o controle da direção. Em São Bernardo do Campo, moradores da região do bairro Alvarenga ficaram assustados com uma enorme nuvem de fumaça que vinha de uma garagem de ônibus. Um coletivo da empresa Next Mobilidade pegou fogo dentro da garagem. A suspeita é que um curto-circuito no coletivo tenha dado início às chamas. O fogo foi rapidamente controlado pelos bombeiros. Em Franco da Rocha, um ônibus da empresa Dinatur perdeu o controle da direção e invadiu várias casas no Parque Vitória. Segundo os bombeiros, havia somente o motorista dentro do coletivo, que foi socorrido para o hospital com ferimentos leves. Treta, barraco e confusão em Guarulhos. 2 motoristas de ônibus do Serviço Intermunicipal da IMTU, operado na região pela Vila Galvão, protagonizaram uma bela discussão de trânsito. Um caminhão quebrado na via obrigou que um dos motoristas acabasse passando pela contramão. Como a via é de mão dupla, o coletivo que vinha no sentido oposto ficou impedido de passar. Foi aí que a discussão começou. Um queria que o outro tirasse o ônibus do caminho para passar, o outro queria o mesmo, uma confusão. Vai vendo. Segundo a IMTU, após a discussão, o impacto nas viagens não foi sentido, isso porque cada um seguiu seu caminho. Foi solicitado à Vila Galvão que a empresa oriente seus motoristas no setor de disciplina. Complicado, hein? Rapaz! No litoral, um ônibus da Verdibus foi atingido por tiros em Ubatuba. O disparo foi feito por bandidos que passavam de carro pelo ônibus. Felizmente ninguém ficou ferido e a polícia investiga o caso. Na capital, um ônibus da empresa Metrópole Paulista e um carro bateram na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Segundo a SP Trans, ninguém ficou ferido e o ônibus operava pela linha 709A/10, terminal Água Espraiada, metrô Ana Rosa. Na Avenida Antonello da Messina, um ônibus da Sambaíba teve um princípio de incêndio no Jaçanã. Segundo os bombeiros, o fogo foi rapidamente controlado. O ônibus operava pela linha 2028/10, Airosa, metrô Tucuruvi. Na Vila Minerva, um garoto de 13 anos sofreu um traumatismo craniano após ser atingido por um ônibus da Express. O jovem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, sendo levado para o Hospital Santa Marcelina, em Itaquera. A vítima acabou ficando presa embaixo do ônibus. O coletivo operava pela linha 312N/10, Terminal Cidade Tiradentes, São Miguel Paulista. No Rio de Janeiro, um micro-ônibus da Jabur atropelou um motociclista nas proximidades de Paciência. Segundo informações, o homem que dirigia a moto veio a óbito. Em Minas Gerais, um ônibus atingiu um carro e deixou 3 pessoas feridas na BR-381, em Coronel Fabriciano.
Segundo os bombeiros, o acidente se deu após uma ultrapassagem proibida de um caminhão. O ônibus transportava trabalhadores de uma mineradora de Ipatinga. O caminhão ultrapassou o ônibus em uma curva e acabou atingindo o carro, que vinha no sentido contrário. Logo em seguida, o ônibus bateu. Em Sabará, na Grande BH, um bandido acabou incendiando um ônibus no bairro Nova Vista. O motorista que dirigia o coletivo conseguiu conter o fogo antes dele se alastrar pelo ônibus. As causas são desconhecidas e vão ser investigadas pela polícia. Na capital, um ônibus do MOVE perdeu a roda em Venda Nova. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, ninguém ficou ferido. E segue a crise no BRT Mineiro. Além de roda solta, tem ônibus do MOVE pegando fogo também. Um coletivo acabou sendo destruído pelas chamas na Avenida Presidente Antônio Carlos. Situação complicada. Segundo testemunhas, o fogo começou no motor. O coletivo seguia vazio e ninguém ficou ferido. No Espírito Santo, 3 adolescentes queriam dar uma de bonzão, mas se deram mal. Esses 3 foram presos depois de assaltar um ônibus em Vitória, capital do estado. Os bandidos seguiam viagem dentro do coletivo quando deram voz de assalto. Os marginais acabaram sendo abordados pela polícia militar. Todos os itens roubados do ônibus foram recuperados. O trio seguia com uma arma falsa. Dá pra acreditar? Complicado. Também em Vitória, uma mulher morreu depois de ser atropelada por um ônibus. A vítima faleceu no local, segundo informações do SAMU. A fatalidade se deu no bairro Tabuazeiro. O motorista que dirigia o ônibus, vendo o clima tenso que se formava na região, se dirigiu para a delegacia. Ele fazia uma curva quando atingiu a pedestre. No Paraná, uma idosa de 77 anos ficou ferida após cair de um ônibus em Cascavel. Segundo o CIAT, ela foi levada para uma UPA. Um ônibus escolar tombou e deixou 2 pessoas mortas em Cheshire, na Inglaterra. Segundo as autoridades locais, uma estudante de 14 anos e o motorista faleceram no local. O coletivo seguia com 54 pessoas. No Rio Grande do Sul, um idoso entre 60 e 70 anos foi vítima de um atropelamento por ônibus na Avenida Protásio Alves, na esquina com a Avenida João Guimarães. Ele foi socorrido pelo SAMU e levado para o hospital. De volta ao Rio, um ônibus pegou fogo em Petrópolis. O coletivo pertence à empresa Cidade das Hortênsias. Segundo informações, ninguém ficou ferido e o fogo foi controlado pela corporação. No Paraná, olha só esse vídeo. Dá só uma olhada. Já é 11h26. Ai, cara, meu amor. Falta 4 minutos, ele vai... Eu não acredito, gente. É bom saber que você foi liberado. Vai reclamar lá. Como é que você falou? Esse negócio, a gente já perdeu o ônibus, rapaz. O que você falou? Não, a gente vai falar da fiscalização, não tem problema. Faz seu trabalho. Se você acha que tem que dar 3 voltas, pode dar. Só que a gente vai falar da fiscalização. Porque é uma palhaçada isso aí. Nós temos hora pra ir embora, os ônibus vai sair. A gente estudando. Ninguém tá aqui brincando, não. A pessoa deve ter puxado por engano e você tá aí fazendo essa loucura. Nem eu tô aqui brincando. Ó, não, para, ó. Certo? Nem eu tô aqui brincando. Vou olhar aqui no meio. Vai lá, fala com o fiscal. Liga, fala com o meu chefe amanhã. Eu vou colocar na televisão também pra você ver que é bom. Liga pro meu chefe amanhã, pode falar com ele. Ó, que horas são? Ah. Mostra, Damaris. Ó, aqui, Tem um ó. palhaço aqui. Aperta de novo, Ó, o horário que nós temos que chegar. Passageiros, ou melhor, estudantes de uma linha de ônibus de Maringá, no norte do estado, que atende a faculdade Unifama,
estão reclamando dos motoristas de ônibus da TCCC. Isso acontece porque, segundo o vídeo, o motorista chega no terminal e fica dando inúmeras voltas dentro do terminal e não para no ponto. Ele fica lá rodando e não para. Essa seria a reclamação dos estudantes. Outra coisa também é que durante o caminho o motorista fica dando voltinhas, ou melhor, desviando do caminho, só para não passar na faculdade. Um relato de uma passageira nos comentários da postagem lá no Instagram diz que só ela estava dentro do ônibus e o motorista ficava fazendo voltinhas dentro do terminal. Segundo os passageiros, isso acontece todos os dias, ou melhor, na maioria dos dias, e sempre no período noturno. É uma situação caótica e complicada. Além disso, existem bate-bocas entre passageiros e o motorista. A empresa TCCC, a CEMOB e a Prefeitura de Maringá foram procuradas, mas ainda não responderam sobre o caso. Um ônibus rodoviário atingiu uma moto na MT-208 em Alta Floresta, no Mato Grosso. O motociclista acabou morto na ocorrência. Segundo os bombeiros, a vítima é um idoso de 67 anos, identificada como Flávio Flores Maciel. Segundo informações, o ônibus teria atingido a moto e o idoso acabou falecendo na hora. No ônibus ninguém ficou ferido. O motorista não negou socorro e ficou no local do acidente aguardando os bombeiros. O rodoviário afirmou aos policiais que o motociclista saiu de uma das ruas laterais e foi atingido pelo ônibus. Ele afirmou que foi um susto e nem conseguiu frear ou desviar. Um ônibus do Exército pegou fogo na BA-026 em Maracás, na Bahia. Ninguém ficou ferido e munições que estavam no ônibus não foram danificadas. O veículo seguia rumo ao 35º Batalhão de Feira de Santana e o incêndio se deu por um curto-circuito. Em Pernambuco, um ônibus da Veracruz pegou fogo em Jaboatão dos Guararapes, no bairro Zumbi do Pacheco. Segundo os bombeiros, o ônibus ficou totalmente destruído. Motoristas que estavam no terminal tentaram controlar as chamas, sem sucesso. O coletivo estava parado e com o motor desligado. Em Araripina, um ônibus da Sol e Mar Turismo tombou na PS 585, deixando uma pessoa morta. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima tinha 21 anos e estava presa nas ferragens. Outras pessoas tiveram ferimentos. O coletivo seguia com romeiros, de Teresina para Juazeiro do Norte. No Tocantins, um carro e um ônibus da Real Maia bateram na TO 280, em Almas. O carro vinha em alta velocidade pela rodovia e bateu no coletivo. O veículo de passeio era conduzido por um adolescente de 16 anos, que não tinha carteira para dirigir. Ele morreu preso nas ferragens. O ônibus seguia de Palmas para Barreiras, com 32 pessoas a bordo. E antes da gente encerrar, uma última notícia. Foi aprovado em Brasília o aumento da pena para quem atear fogo em ônibus. Quem realizar tal ato pode pegar até 12 anos de cana. Isso foi determinado após diversos atos de vandalismo no Rio de Janeiro que envolveram ônibus nesta semana, onde até a Força Nacional está presente na cidade. Por fim, o Ministério Público de Pernambuco recomenda que as empresas de ônibus tirem aquela catraca dupla, que é anti-calote dos coletivos. Essa medida ocorre depois que uma mulher ficou entalada na catraca de um coletivo. Nós mostramos isso aqui no Expresso Alerta. Termina aqui o Expresso Alerta, um jornal vibrante, uma arma do povo. Assista logo mais ao Jornal do Ônibus. Boa noite.